começar. Em primeiro lugar, gostaria de chamar aqui para participar da primeira sessão de perguntas e respostas com os candidatos, o ex-ministro do Planejamento, vice-presidente da BUNG e conselheiro da Única, Martos Tavares, por favor. Martos, cadê ele? Se ocupar lá no cantinho? Tá bom. E chamo também aqui para o palco o presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, André Rocha. Vamos ao candidato. Executivo, empreendedor, é carioca, formado em Engenharia Civil pela UFRJ, Administração de Empresas pela PUC do Rio de Janeiro, tem passagens como executivo e conselheiro na BBA Creditanstalt, na Fináustria, Unibanco, Itaú BBA e João Fortes Engenharia. Em 2011, segundo as palavras dele mesmo, decidiu fundar um partido sem políticos, que faz um processo seletivo para escolher candidatos. Eu chamo aqui o João Amoedo, candidato do Partido Novo. João, por favor. De qualquer jeito, eu te dou um tempo, tá bom? Por favor. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Queria agradecer à Única essa oportunidade de a gente estar conversando sobre um setor tão importante, fundamental na economia brasileira, certamente aí o mais completo do agronegócio, com a cadeia produtiva que agrega bastante valor, responsável por mais de 800 mil empregos diretos, com um PIB aí da ordem de 85 bilhões de reais. E eu fiquei muito feliz com as palavras da Elizabeth, queria agradecer novamente, porque eu acho que nós partimos de um diagnóstico muito parecido em relação aos problemas. E esse, de fato, é a primeira etapa para a gente buscar as soluções adequadas, que é o mal que tem feito a interferência do Estado brasileiro na economia em diversos setores, e especialmente nos setores que são mais competitivos, como o agronegócio e o setor sucroalcooleiro. Bom, rapidamente, eu acho que o William já comentou, mas só para fazer uma pequena apresentação, eu nunca me imaginei participando da política, sempre trabalhei no mercado financeiro, mais ativamente até 2005, e a partir de 2008, 2009, comecei a achar que a gente deveria ir atuar na máquina pública, né? Muito inconformado com a quantidade de impostos pagos, a qualidade dos serviços recebidos, e juntamos o grupo e dissemos o seguinte: olha, a gente tem que passar da indignação para a ação. Então, eu não me imaginava, de fato, participar da montagem de um partido político, muito menos sendo pré-candidato à presidência da República. Mas eu espero que essa movimentação de pessoas da iniciativa privada para o mundo público seja, de fato, uma tendência a partir desse ano. A gente está vendo já isso nos próprios quadros de pessoas que estão indo pelo Novo, mas é fundamental para a gente fazer uma renovação tão desejada no nosso país, na forma da gestão pública e especialmente no Congresso brasileiro, né? Então, a partir de 2010, nós resolvemos colocar um projeto que parecia um sonho, mas uma sensação de que se a gente não fizesse alguma coisa, a frustração certamente seria muito maior de não tentar do que de tentar e dar errado. E o Novo foi basicamente isso, um movimento da sociedade civil, com pessoas que nunca tinham sido envolvidas efetivamente na política, não tínhamos nenhum político, não era dissidência de nenhum partido, não estávamos ligados a nenhuma agremiação religiosa ou a nenhum sindicato, basicamente pessoas que entenderam que o Estado brasileiro e a política interferem muito no nosso dia a dia e que nós deveríamos dar um primeiro passo para mudar isso. Quando nós começamos, a única certeza que nós tínhamos é que tínhamos que fazer tudo diferente dos partidos existentes. Então, criar, de fato, uma instituição baseada em ideias, em princípios e valores, e não num salvador da pátria. Fazer processo seletivo para os seus candidatos, justamente para trazer gente nova para a política e gente competente, que não fosse interessante ou forte apenas nos 45 dias de campanha, mas pudesse trabalhar bem nos 4 anos seguintes, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Também definimos que é fundamental, na criação de uma estrutura, de uma instituição, você separar a gestão pública da gestão partidária. Então, os membros do Novo que estão nos diretórios não podem ter cargos eletivos, porque isso permite a eles fiscalizar, monitorar e selecionar quem deve ir para a área pública. Também, outro dado fundamental, todos os filiados do partido são ficha limpa, não só os seus candidatos, mas todos os filiados. E, por último, algo que nos é muito relevante, que é o fato do Novo não utilizar dinheiro público para a sua manutenção. Só lembrando, a gente às vezes se esquece, mas no Brasil hoje temos 35 partidos políticos e nós todos aqui presentes nesse auditório contribuímos para os 34 partidos hoje
que não necessariamente nos representam ou com os quais muitas vezes nós não concordamos. O Novo é o único partido no Brasil que não utiliza o fundo partidário e não utilizará também o fundo eleitoral que foi aprovado ano passado de 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar as campanhas políticas, né? Então, depois de um longo processo, um sistema extremamente burocrático, onde fica claro que a classe política realmente traçou algumas regras para dificultar a concorrência. Então, é quase impossível a montagem de um partido político, é muito difícil o seu registro e depois, quando a gente vai para o processo eleitoral, também a dificuldade é enorme, porque o tempo de campanha é muito limitado, os recursos públicos são concentrados naqueles partidos que já estão no poder e os próprios debates, né? Tem uma regra onde, se você não tiver 5 deputados federais, você não tem permissão para participar dos debates. O interessante é que num modelo onde a população exige renovação, como você terá 5 deputados federais se você é um partido que está começando? Então, o sistema todo foi feito para perpetuar quem está no poder, e o melhor exemplo disso foi, como eu comentei, essa reforma política do ano passado, onde basicamente se concentrou recursos nos mesmos, né? Mas foi com esse espírito que a gente fez a fundação do partido, conseguimos o registro no final de 2015 e participamos das nossas primeiras eleições em 2016. Elegemos 4 vereadores em 4 capitais, das 5 nós participamos, e a primeira medida desses 4 vereadores foi cortar 39 assessores e boa parte das suas verbas de gabinete. Lembrando que nós temos hoje um Congresso Nacional que custa 29 milhões de reais por dia. Pois bem, e o Brasil, na nossa avaliação, infelizmente hoje é um país disfuncional, um país onde a gente trabalha 5 meses por ano para pagar os impostos, a qualidade dos serviços públicos é lamentável, especialmente a parte de segurança, e mesmo assim as contas não fecham. Eu acho que esse exemplo da crise dos caminhoneiros ilustra bem como as coisas estão caminhando no nosso país. Ela foi iniciada ou gerada, criada, na verdade, por um subsídio lá atrás para a venda de caminhões, para o financiamento, e ela termina justamente com um novo subsídio, agora no diesel. Nesse meio do processo, volta-se a ideia de controle de preços e a introdução de um tabelamento, coisa que nunca funcionou no Brasil e em nenhum lugar do mundo, só traz escassez e um mercado paralelo. Então, novamente, a gente sempre busca os atalhos para a solução do problema. E por que, afinal, a gente tem um país rico em recursos naturais, com a escala que tem o Brasil, com um povo trabalhador, empreendedor, criativo, e a gente não consegue avançar? Na nossa avaliação, basicamente por conta do modelo de Estado que nós temos hoje. Um modelo extremamente intervencionista, ineficiente, muitas vezes com um desenho que leva um ambiente propício à corrupção e que é muito difícil de ser mudado, porque quem está no poder, na verdade, usa o poder para dar privilégio para determinados grupos, e esses grupos, em contrapartida, mantêm essa estrutura. Infelizmente, a gente, como brasileiro, e eu não tenho medo de me incluo nesse grupo, a grande maioria dos brasileiros não se envolve na política, acha que isso não é algo sério. Quando a gente começou a montagem do partido, eu brinco que tinham 2 grupos de pessoas. Aqueles que me conheciam diziam: João, não se mete na política porque não é coisa para gente séria. E o segundo grupo, que dizia: bom, mais um querendo montar um partido para se aproveitar. Então, essa mentalidade nós temos que mudar. A política é fundamental e nós temos que participar, nós temos que buscar cargos na política, nós temos que buscar representatividade e ter um envolvimento muito maior. Esse é o pressuposto fundamental para as mudanças, né? E esse é muito o ideal que está por trás desse movimento que a gente está fazendo. Mas o Brasil, infelizmente, está com esse desenho hoje e é isso que a gente precisa alterar. Qual era o Brasil que a gente gostaria, qual era o Brasil que a gente gostaria de viver? Não esse, eu não sei se alguns tiveram a oportunidade de ontem uma matéria mostrando que 62% dos brasileiros entre 19 e 25 anos de idade, se pudesse, sairia do Brasil. Então, a minha leitura é que nós, como elite, como formadores de opinião, temos que necessariamente nos envolvermos na política, nesse ano de mudança, para fazermos essa renovação, essa mudança de mentalidade. Bom, qual é o Brasil que nós gostaríamos e que a gente almeja? De forma muito objetiva, um Brasil seguro, simples e livre, onde todos tenham oportunidade e possam se desenvolver. E, como eu disse, a gente está longe disso. Mas o que seria um Brasil seguro? E a gente já entra aí nas pautas específicas. Um Brasil
onde, primeiro, haja o fim da impunidade, a gente tem a valorização das polícias, o aparelhamento correto das polícias, onde haja segurança jurídica para que os negócios possam ser feitos e onde haja defesa das propriedades individuais, coisas que muitas vezes são relativizadas dentro da nossa atuação pública, né? Segundo, um Brasil simples, onde a gente possa ter uma menor carga tributária, uma carga tributária mais simples, onde a gente tenha mais liberdade econômica. Não dá para empreender no Brasil, que hoje está na classificação número 153 no ranking de liberdade econômica. É impossível se criar riqueza nesse desenho. A gente precisa ter também, além da liberdade econômica, menos burocracia e um pacto federativo, no nosso entender, que dê mais autonomia aos estados e municípios. Quando a gente vai para a parte de simplicidade, que é o que também a gente gostaria no Brasil, um Brasil que não tenha livre também, que não tenha tantos privilégios, um Brasil que não tenha empresas estatais, não cabe ao governo fazer gestão de postos de gasolina, entrega de correspondência, instituição financeira. A gente gostaria também de um Brasil que tenha uma abertura econômica. O Brasil é competitivo, precisa se integrar nas cadeias globais, trazer inovação. É até fundamental que a gente tenha uma abertura econômica, coisa que, infelizmente, a gente está muito distante. E, por último, um Brasil que tenha oportunidades. E as oportunidades passam, no nosso entendimento, primeiro, pelo equilíbrio das nossas contas públicas. Sem contas públicas equilibradas, e aí eu já abordo a questão da reforma da Previdência, que a pergunta correta não é se somos favoráveis ou não, mas quando ela será feita, porque se nada for feito, em alguns anos, praticamente todo o dinheiro arrecadado será único e exclusivamente para pagamento de pensionistas, especialmente no setor público, que hoje tem um buraco de 16 vezes per capita maior do que o déficit da Previdência do setor privado, né? Então, isso tem que ser atacado. Precisamos também, nessa questão das oportunidades, das mudanças que a gente quer fazer, ter serviços básicos essenciais sendo entregues, uma educação fundamental em educação técnica e, de novo, uma facilidade para que as pessoas possam empreender. E, por último, programas de proteção a quem está na miséria, onde, notadamente, o Bolsa Família certamente é o melhor, o que a gente precisa ter é portas de saídas, né? Bom, entrando especificamente no setor, eu entendo, e certamente vocês conhecem muito melhor, e uma das ideias do evento, certamente, a gente aprender com quem está lá, quem está na ponta, quem está fazendo o dia a dia, conhece mais as demandas, conhece mais os problemas, mas eu enxergo 3 grandes problemas de imediato no setor. O primeiro está ligado à falta de um planejamento de longo prazo para a questão energética no Brasil. O Brasil não atua com planejamento de longo prazo e as soluções são sempre no curto prazo, de acordo com as condições do momento. Não tem como planejar, não tem como investir sem um horizonte de mais longo prazo. Segundo ponto, o Brasil interfere muito. Os preços têm que ser ditados pelo mercado, têm que ser ditados pela concorrência e não pela interferência estatal. E terceiro, o custo de capital no Brasil é muito elevado. O Brasil não tem as suas contas equilibradas, o que faz com que ele tenha um custo alto de capital e, aliado a isso, a gente tem um segmento financeiro ainda muito consolidado, pouca concorrência, então a gente precisa aumentar isso também para que tenha um custo de capital mais adequado. Então, o que a gente gostaria de fazer olhando o setor? Primeira coisa, dar segurança jurídica e defesa da propriedade. Segundo, reduzir a interferência do Estado nesse processo. Terceiro, fazer o equilíbrio das contas para que a gente possa baixar o custo de capital e aí você tendo previsibilidade, custo de capital menor, será mais fácil fazer os investimentos e, consequentemente, atrair mais capitais para esse setor. Quarto ponto, que é fundamental, tirar a interferência estatal. O setor, na minha avaliação, é extremamente competitivo e o que ele precisa, mais do que o Estado ajude, é que o Estado não atrapalhe. Se a gente puder, se vocês puderem, de fato, atuar num ambiente de livre negócio, com toda a tecnologia que existe, com toda a produtividade do setor, certamente haverá um espaço muito grande para ganho de mercado e para crescimento do seu setor. Quarto ponto, redução dos impostos e simplificação. Uma das ideias do novo, inclusive, é que a gente possa reunir os 5 tributos, IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS, num único imposto sobre valor agregado. Isso é fundamental para a gente diminuir esse problema tributário que a gente tem hoje, com 27 legislações diferentes do ponto de vista estadual, que trazem uma perda de eficiência muito grande em toda a gestão.
a abertura da economia, e aí o Brasil tem que ser mais ativo, na verdade, o quê? Questionando as barreiras que existem contra os produtos brasileiros, notadamente naqueles onde a gente tem uma competitividade elevada, e o Brasil tem que se abrir para o mercado externo. O Brasil hoje representa, no tamanho que nós somos, é incompatível, menos de 1% do comércio mundial. Quer dizer, não faz sentido isso, e, de novo, o Brasil tem condição de ser muito mais presente, dada a competitividade que nós temos. E, por último, de fato, regras mais claras, um planejamento de longo prazo. Eu entendo aí, só falando um pouquinho do RenovaBio, gosto muito do desenho de ter certificação das emissões dos certificados por empresas independentes, de uma bolsa para equilibrar o preço, e do processo bastante gradual que foi feito, tanto é que isso levou a uma aprovação aí, com ampla maioria no Congresso, e agora vem o grande desafio que normalmente está na grande parte dos negócios, que é na execução, na implementação, na regulamentação, que deverá ser feita agora em 2019, sempre com a preocupação do livre mercado, de não trazer grandes ondas, mas trazer produtividade ao setor e, principalmente, um horizonte de longo prazo para que todos possam trabalhar. Agora, tudo isso, para finalizar, e é fundamental, passa por uma mudança política, passa por uma maior participação nossa esse ano na política, isso será determinante para a renovação que precisa ser feita. Então, fica o convite, a convocação de que não há salvadores da pátria. Cada um de nós é esse salvador e precisa fazer o nosso dever de casa e atuar firmemente para as mudanças que a gente gostaria. Era isso, muito obrigado a todos. Obrigado, João. Queria que você sentasse. As estrelas do evento hoje são evidentemente os pré-candidatos, só vim aqui porque fica mais fácil manter contato. João, muito obrigado. Você, presidente, faria o que com o preço da gasolina? William, o preço da gasolina, no meu entendimento, tem que funcionar de acordo com o mercado, com o preço externo. O que é o problema que eu enxergo hoje? É que os preços não podem ser definidos única e exclusivamente por uma determinada regra. Ele deveria ser definido pela competição. E como a Petrobras tem um monopólio, isso fica muito difícil. Então, o que a gente precisa fazer, de fato, é acabar com o monopólio da Petrobras. O novo é a favor da privatização das estatais, mas o que é importante, não transferir um monopólio público para um monopólio privado, que seria o pior dos mundos. Agora, eu também entendo que os preços, da forma como são hoje, eles poderiam ter uma frequência de mudança apenas mensal. A Petrobras tem como fazer o hedge das suas posições, usando o mercado internacional, e para quem está atuando, para quem está fazendo os fretes, para quem está na ponta, é importante que tenha um mínimo de previsibilidade. Então, eu deixaria o preço como estava, associado às oscilações do mercado externo, sem interferência do governo, trabalharia para a gente ter concorrência nesse setor e deixaria o reajuste quinzenal ou mensal, para que as pessoas que estão na ponta possam se programar melhor e ter, de fato, uma melhor ideia de como precificar o seu produto. Marcos. João, parabéns aí pela apresentação. Em relação a essa questão do preço da gasolina, eu acho que a gente tem algumas experiências internacionais que carece a gente observar e olhar com uma referência que a gente poderia melhorar. Hoje, nós estamos vivendo um problema de um choque externo do preço do petróleo, acompanhado depois com a conjuntura da questão cambial. Então, foram dois movimentos que elevaram o preço do petróleo em reais e a Petrobras não teve como não repassar. Então, eu te pergunto, assim, o que é que a gente poderia fazer, olhando as experiências internacionais, para a gente amenizar esses impactos? Porque ou a Petrobras absorve, ou o Tesouro absorve, ou a gente cria um colchão, um fundo, uma coisa de longo prazo, para, nesses momentos, a gente poder lançar mão e não ter esses efeitos de piques e vales. Uma ideia seria usar, por exemplo, o CID para fazer um pouco esse amortecimento. Agora, é importante, e aí eu fico sempre preocupado, porque muitas vezes, quando a gente vai na ideia do amortecimento, acaba sendo feito o que foi feito no passado, onde se segurou o preço de combustível por muito tempo. Isso, inclusive, eu entendo que foi um dos grandes responsáveis pelo nível de endividamento trazido para as usinas. Então, a tentação dessa amenização ficar por muito tempo e virar um subsídio grande, interferir nas regras do mercado e, consequentemente, prejudicar todos os investimentos, às vezes é ruim. Então, se fosse feito, eu seria, assim, muito
algo pequeno, realmente para ter pouca oscilação, pouca interferência, né? Porque senão a gente vira refém de um processo maior de interferência e o resultado que parece bom no curto prazo, mas no médio e longo é muito ruim. André, eu vou pedir só um instante, é uma razão técnica. João, e o pessoal da técnica, eu notei o seguinte, é importantíssimo ter a sua palavra on the record. E a câmera que está gravando aqui. Quando você responde daí, a gente tem uma imagem de você distanciada e nós queremos ter a sua imagem para sempre. Então eu vou pedir o seguinte, vamos trocar. Você vai vir para cá, porque esta é a melhor enquadramento e é o melhor áudio. E nós três que fazemos as perguntas ficamos lá. E aí nós teremos os candidatos aqui, sempre on the record, na melhor imagem possível, da luz e do áudio. Eu notei que quando eu sentei aqui, eu estou lá no telão. Quando você começa a falar, a câmera leva um tempão para chegar em você e você fica lá longe até a câmera achar. Então, por favor, venha para cá que isso vai valorizar você, a resposta e para o recorde. E vocês, eu peço perdão aí pela interrupção, mas acho que vai ajudar a gente ao resto do dia. João, por favor. Ótimo, obrigado. Obrigado. André. João, aproveitando esse tema do preço da gasolina e com relação à CID que você colocou, a Organização Mundial de Saúde, ela fez um trabalho, tem feito um trabalho buscando a saúde para inibir o consumo, por exemplo, de tabaco. Um dos grandes problemas que nós temos, foi falado rapidamente, é o problema do carbono, né? Vários países estão instituindo as suas taxas de carbono. Se fala no imposto da gasolina no Brasil, mas nós temos aí, nos países da OCDE, até impostos maiores e uma cruzada mundial para evitar o uso dos combustíveis fósseis, seja através de pedágios, de rodízios de veículos ou da própria taxação. Como é que você vê, por exemplo, uma diferenciação tributária entre um combustível fóssil e um combustível limpo e renovável? Você vê com bons olhos? Qual é a sua opinião a respeito? André, eu entendo o seguinte, nós lá no Novo, nós não gostamos de fazer uma diferenciação por produtos e usar a tributação para fazer essa diferenciação. Agora, em alguns segmentos específicos, em alguns setores, eu acho que vale a pena fazer esse combate a algumas externalidades. E no caso do combustível, eu entendo que é um deles. E a CID claramente poderia fazer esse papel, né? Que é um papel que existe, por exemplo, para o cigarro e para as bebidas, de combater a externalidade. Então, nesse caso, eu seria favorável. João, me parece que em boa parte você pregou para convertidos. O diagnóstico que boa parte do público aqui faz da situação que você descreve, provavelmente é idêntico ao seu. O que muita gente se pergunta é quais são as condições políticas que você enxerga, eventualmente eleito presidente, para levar adiante o que você aqui delineou como sua forma de ação? William, esse será um desafio, mas eu diria que não será um desafio só nosso, será um desafio de todos aqueles que, de fato, de maneira genuína, quiserem fazer as mudanças, porque o sistema foi feito, como eu comentei bastante sobre isso, para perpetuar privilégios e benefícios, privilégios para políticos, para partidos políticos, para altos funcionários do poder público, eventualmente para alguns grandes grupos empresariais, e essa mudança é que tem que ser feita. E essa mudança só será feita se a gente implementar uma dinâmica diferente dentro do Congresso. Se a gente for cair na mesma armadilha do toma lá da cá, do fisiologismo, vai ser muito difícil fazer essas mudanças. Agora, o que a gente precisa para fazer as mudanças, e certamente eu devo estar falando para a maioria de convertidos, mas é o seguinte, as pessoas entenderem que a nossa participação política tem que ser diferente. A nossa atuação não pode ser apenas no voto, não pode ser apenas na análise de quem deve ser o candidato com mais chance. A nossa participação tem que dar mais 2 passos para frente, que é influenciar outras pessoas para fazerem as mudanças, para dar consciência ao voto, porque o que a gente precisa, no meu entendimento, é apresentar desde já uma proposta muito clara do que precisa ser feito, para quando chegar lá ter um endosso da população para a mudança. Obviamente, negociar, fazer política com bom senso, com equilíbrio, é fundamental para a gente conseguir avançar,
mas esse processo tem que ser feito de uma forma diferente, sem ser no mesma dinâmica que existe hoje, porque essa dinâmica não funciona, você entrega muita coisa, sai muito caro e o país pouco avança. Então, no fundo, é contar com a coligação, que é o que a gente sempre tem dito, a coligação com as pessoas se envolverem mais, e esse tem sido o nosso trabalho, de mostrar o quê? Qual é o diagnóstico? Por que a gente tem esse problema? Por que o Brasil é um país tão rico e não consegue ir para frente? Porque nós temos um sistema que precisa ser mudado, e quem está lá dificilmente gostaria de mudá-lo. Então, cabe a nós, com a participação de cada um, procurar eleger as pessoas que tenham essa visão, procurar participar no processo depois também. Isso a gente está vendo, à medida que as pessoas foram para a rua, acompanham os julgamentos do Supremo, mandam e-mails para os seus candidatos, para os seus mandatários. Esse processo tem que continuar. A gente tem que participar ativamente para a mudança. João, em complemento a essa pergunta do William, é uma questão que não é a primeira vez que eu assisto uma apresentação sua, e eu acho muito interessante o posicionamento seu e o posicionamento do partido. Por exemplo, na questão do fundo eleitoral, vocês somos contra usar os recursos do fundo. Mas, às vezes, também eu fico pensando, isso não tem um purismo aqui nessa definição de ser contra, porque no dia seguinte que você assume o governo, ganha a eleição e assume, esse purismo vai ter que ser um pouco relaxado, você desculpa, porque eu imagino o seguinte: eu imagino que nessa eleição, até pelas regras atuais do próprio fundo, o Congresso não vai ter uma renovação tão grande. O Congresso não tendo uma renovação tão grande, significa que você é um cara diferente, completamente diferente, para mover aqueles 600 parlamentares na direção que você quer, na direção do seu projeto. Então, eu não sei, ao contrário, não é nem que eu não sei, eu imagino ser muito difícil você mover. Você mencionou aí a questão de trabalhar com as pessoas. No dia seguinte você é eleito, fica todos os seus eleitores esperando que você faça alguma coisa. Ninguém vai lá te ajudar. É você, solitariamente, que vai ter que conduzir, motivar o Congresso na direção do teu projeto, na direção do projeto que o elegeu. João, jornalista da velha como eu faria a pergunta assim: você não tem medo de ser freira no bordel? Eu acho que a síntese está perfeita. Eu diria o seguinte, isso é sempre uma preocupação de quem está lá, mas de quem está nos ouvindo aqui, mas assim, eu acho que a gente tem que voltar e olhar para trás o que a gente fez até agora. Quando a gente começou a história do Novo, eram lá 180 malucos que nunca tinham participado na política, as pessoas nos diziam o seguinte: vocês não vão conseguir 1 milhão de fichas de apoio, a Marina, que teve 20 milhões de votos, está com dificuldade de conseguir, e nós conseguimos mais de 1 milhão de fichas de apoio. Depois, quando a gente foi para o registro, o pessoal disse: vocês não vão conseguir o registro do partido. Nós conseguimos o registro do partido, demorou 14 meses, porque a gente fez as coisas da forma correta. Quando a gente foi para as eleições em 5 cidades, muita gente disse o seguinte: gente nova na política, sem tempo de televisão praticamente, sem fazer coligação, sem usar dinheiro público, vocês não vão conseguir eleger ninguém. Elegemos o vereador do Rio com 24 anos, o 10º mais votado, o vereador de Porto Alegre, 28 anos, o 5º mais votado, e estão fazendo a diferença, e estão cortando as despesas. E agora, de novo, a gente terá 360 candidatos. Recebemos 900 inscrições para deputado federal pelo Brasil. 60% ficou no meio do caminho no processo seletivo, mas teremos 360 candidatos. Quando eu vejo as pesquisas hoje, a gente está vendo partidos aí muito grandes com mais ou menos o mesmo percentual de votos. Então, é possível. Agora, por que eu tenho medo? E aí não é só questão de ser a freira no bordel. Por que eu tenho muito medo da gente começar a flexibilizar? Porque, certamente, pessoas sérias e competentes sentaram alguns anos atrás e disseram o seguinte: olha, mas receber Caixa 2, está todo mundo recebendo, e quando a gente chegar lá, a gente não vai mais usar o Caixa 2, a gente vai fazer as coisas que são importantes para o Brasil, e assim a gente se perde ao longo do processo. Ou a gente tem princípios e valores... João, desculpa, eu não estou falando de Caixa 2, eu estou falando de usar o fundo partidário como todos que estão competindo com você estão usando. Exato, é que no Caixa 2, apesar de estar na lei, nós achamos que não é ético usar dinheiro da saúde, da educação, da segurança e que sai do bolso das pessoas para financiar partidos políticos. Basta ver como é que eles serão distribuídos agora.
40% desse 1 bilhão e 700 milhões de reais que será distribuído irá para os 4 partidos que estão mais envolvidos nas investigações da Lava Jato. Então é o seguinte, nós temos que ser muito firmes nos princípios e valores. E a sociedade brasileira, infelizmente, tivemos lideranças políticas que contribuíram para destruir os nossos princípios e valores, e não é à toa que 62% dos jovens querem ir embora do Brasil e ficam desesperançosos. A gente tem que ter coragem de dizer o seguinte, não é possível que a gente se julgue incompetente e não consiga fazer as mudanças se não for fazendo as coisas da mesma forma. Quer dizer, eu acredito muito na capacidade do povo brasileiro. E, de novo, a gente será competente. Acho que o histórico das pessoas no Novo é um histórico de gestão, é um histórico de entrega, é um histórico de competência, mas isso sempre feito de que forma? Com equilíbrio, com firmeza e com bom senso. E a gente vai ter que buscar, de fato, o apoio da população e explicitar de forma transparente por que já não está conseguindo avançar. Mas eu não tenho dúvida que a situação que o Brasil está, e a gente sabe disso, que 2019 não será um ano fácil, a economia brasileira está debilitada, muitas regras não serão cumpridas se a gente não fizer mudanças, o sistema político será forçado a fazer as mudanças até por uma sobrevivência. Agora, o que nós temos que aproveitar é fazer mudanças não apenas que perpetuem esse mesmo modelo, mas que levem o Brasil a ser um país próspero. Então, eu diria o seguinte, ninguém é ingênuo no Novo, a gente sabe do que a gente está lidando, esses quase aí mais de 8 anos de experiência no processo político estão nos ensinando, mas a gente tem que ser muito firme nessa mensagem, muito firme no que a gente acredita. João, eu vou interrompê-lo porque o tempo está acabando, eu tenho mais uma pergunta e você tem 1 minuto a mais que eu gastei do seu tempo por causa daquela questão técnica. Pois não. Por favor. João, você já falou a respeito da reforma da Previdência. Eleito presidente, como é que você enfrentaria 2 questões? A estabilidade do servidor público e as várias regalias que existem para alguns servidores, principalmente no Legislativo e Judiciário, tais como férias de 60 dias, auxílios moradias. Qual que é a sua opinião a respeito? André, a primeira coisa é o seguinte, a gente tem que dar o exemplo dentro de casa. Então, a presidência da República custa 560 milhões de reais por ano, 60% a mais do que custa a coroa inglesa. Não faz o menor sentido, cartão corporativo, chefe gourmet. Então, mesmo que não seja relevante do ponto de vista financeiro, a gente tem que cortar isso. Segundo, no Legislativo, a mesma coisa que foi feito no caso dos vereadores do Novo, a gente fará nos deputados, cortar uma grande quantidade de assessores, verbas de gabinete, para quê? Para dar o exemplo, para que a gente mostre, por exemplo, para o Judiciário, que pode se fazer muito mais com menos. No caso do funcionalismo público, até um estudo que foi divulgado ano passado pelo Banco Mundial, os funcionários públicos no nível federal ganham 67% a mais do que a mesma função na iniciativa privada. Não faz o menor sentido. Os funcionários públicos no nível estadual ganham 30% a mais do que a mesma atividade na iniciativa privada. Se você leva isso para um nível de 15% de prêmio, que é a média dos países da OCDE, você tem uma economia de cerca de 60 bilhões de reais. Então, isso tem que ser feito. Eu sou contra o funcionalismo público ter estabilidade, porque isso é um respeito que a gente deveria ter com o pagador de impostos. O bom funcionário público tem que ser premiado e o mau funcionário tem que ser substituído. Isso é um dever e um direito do pagador de impostos. Então, a gente tem que mudar isso. Inclusive, na Constituição já existe uma previsão de avaliação que dá margem a que isso seja feito, para que, de fato, a gente possa ter um tratamento. Por que o funcionário da área privada tem que ter um tratamento tão diferente da área pública? E, no caso das pensões, tem que ser mexidas também. Temos que ter o mesmo tratamento na área pública e na área privada. João, muito obrigado. Nosso tempo está esgotado. Um aplauso, por favor. Muito obrigado.